Hoje em dia, comprar um imóvel parece ciência ficção, mas o metrô tá cheio de gente com celular de 6.000, 7.000 reais, tênis de 1.000 conto, relógio que custa pelo menos um salário mínimo, assinatura de tudo, música, série, nuvem, aplicativo de treino, aplicativo que conta os batimentos quando você está dormindo ou tentando dormir. Delivery Premium, Clube do Vinho, Clube do Livro e sei lá mais o que. E ainda assim a pessoa jura que não dá para juntar dinheiro. Bem-vindo à paradoxa do século XXI. A gente vive uma pobreza de luxo. Olha que coisa bonita. Você é pobre, mas com iPhone. Claro, sem reserva, né? Sem patrimônio, sem fôlego. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas bem direto. Por que seu cérebro foi programado para querer status e como isso faz você gastar? Por que o sistema deixou o supérfluo tão barato e o essencial tão inalcançável? E como isso te empurra para uma pobreza luxuosa? E como sair dessa roda sem virar um monge, mas com um plano simples e adulto? E já te aviso, isso vai doer um pouco, tá? Porque você vai perceber que muita coisa que você chama gosto, merecimento, qualidade de vida é só anestesia. Seu cérebro não quer dinheiro, ele quer respeito. Vamos começar pelo começo. Durante a maior parte da história humana, tipo 300.000 anos, a gente viveu em pequenas tribos, 100 pessoas, 150 pessoas no máximo. E numa tribo pequena, status não era luxo, status era sobrevivência. Quem tinha status comia primeiro, dormia mais perto do fogo, tinha proteção, conseguia parceiros, tinha mais chances de viver. E isso ficou gravado no nosso cérebro. Hoje você não vive numa tribo, nem tem um leão ali atrás ameaçando, mas você vive numa vitrine. Seu cérebro continua com aquele sistema operacional antigo. E nessa vitrine de agora, status virou objeto. Antes status era força, coragem, habilidade, liderança. Hoje status é marca, carro, viagem, celular, bairro, restaurante, look. Você olha alguém de fora, você nem conhece, mas seu cérebro já conclui. Essa pessoa está bem de vida, hein? Essa pessoa venceu. É filha. E aí acontece o pulo do gato. Você acha que está comprando um celular, mas você está comprando posição social. Você acha que compra um tênis caro, mas você está comprando aprovação. Me respeita. E o sistema sabe disso. Marketing sabe disso. Redes sociais vivem disso. Tem uma frase dura, mas bem verdadeira. Muita gente não compra coisas pelo objeto em si. Compra pelo efeito social que o objeto produz no outro. Existe orgulho que vem de dentro, né? Que você sente orgulho aonde você está, onde você chegou. E o orgulho que depende do olhar dos outros. Quando você precisa do orgulho externo para se sentir valioso, você vira um refém. E refém gasta dinheiro. Porque agora você precisa manter uma imagem, né? E imagem custa caro. E nunca termina. Isso é a base psicológica da pobreza luxuosa. Segundo ponto, a inversão econômica. O essencial agora virou impossível. O supérfluo virou acessível. Agora vamos para o cenário, para o mundo. Anos 90, começo dos anos 2000, a tecnologia era rara, era cara. Um Nokia com a serpentinha era a nossa IA daquele momento. Uma viagem longa para a Europa era rara. Roupa boa estava feita para durar. Comer fora era um evento caro. Mas a casa própria era mais acessível em proporção. Não era fácil, mas era plausível. Nossos pais, nossos avós já tinham um imóvel próprio com 30, 40 anos. Hoje o imóvel virou como aquele monstro final do videogame, sabe? Só que, ao mesmo tempo, o sistema deixou o supérfluo extremamente acessível. Você quer um iPhone 18? Pronto, parcela ele em 18 vezes. Você quer uma TV de 80 polegadas? Parcela no cartão. Você quer um tênis caro? Parcela no cartão. Você quer viajar? Parcela no cartão. É
tudo como uma sensação de que cabe no mês. Essa é a grande armadilha moderna. Porque caber no mês não significa caber na vida. E aí nasce a pobreza luxuosa. Quando você não consegue alcançar os grandes marcos, casa, estabilidade, reserva financeira, patrimônio, e começa a se compensar com pequenos luxos constantes. É como um band-aid emocional em cima de uma ferida estrutural. Eu sei o que você está pensando, mas é um delivery de sushi, você está pensando tudo isso por um delivery? Mas eu trabalho o mês inteiro, eu mereço uma viagem para a Europa. Só que o problema quase nunca é o cafezinho, o tênis. O problema é a soma. E quando você olha, você não está vivendo uma vida cara por um grande motivo. Você está vivendo uma vida cara por 1000 motivos pequenos. Ponto número 3. O motor disso tudo é atenção. O que ninguém quer reconhecer é: você não quer dinheiro pelo dinheiro em si. Você quer o que o dinheiro parece comprar. Atenção, respeito, admiração. E gastar dinheiro é a forma mais rápida de gerar isso. Só que também é a forma mais frágil. Porque respeito comprado, ele evapora. Você compra um carro novo, as pessoas notam: uau, que carro que esse cara tem. Mas 10 minutos depois já todo mundo faz a vida, já é normal, ninguém presta mais atenção, mas você fica arcando com os custos desse carro, a depreciação e todos os gastos mensais. Hoje, o status ficou democratizado pelo crédito. Hoje você não precisa ser rico para parecer rico. Você só precisa parcelar. E aí o mundo vira um grande teatro. Gente que parece rica, mas está quebrada. Gente que posta viagem de luxo, mas está no rotativo. Gente que tem um carrão, mas se bater não tem reserva nem para trocar um farol. Isso vira uma norma. E você começa a achar que isso é vida adulta. Mas não é. Vida adulta é previsibilidade, reserva, proteção, autonomia e capacidade de dizer não. E quase ninguém posta isso. É o que eu chamo de adultez diluída. Você tem rotina de adulto, mas não tem chão. E aí qualquer evento te derruba. O aluguel sobe, a empresa corta, o freela some, o carro quebra, dá um problema de saúde e pronto. A tua vida vira uma dívida gigante. E aí o cérebro entra em modo pânico. E quando entra em modo pânico, ele busca o alívio rápido. E alívio rápido hoje tem um nome: consumo. E as redes sociais são um amplificador que destrói sua percepção. Antes, você comparava sua vida com seu entorno, né? E isso já era ruim. Hoje, você compara com o planeta inteiro, com celebridades, com influencers, com magnatas, com gente que vive de parecer. E tudo isso vira um feed infinito de vidas perfeitas. Só que ninguém mostra os bastidores. O financiamento, as dívidas, a ansiedade, o rotativo, a família bancando, o cheque especial escondido, a vida real. Você só vê uma publicidade. E seu cérebro não entende que isso é uma publicidade. Ele interpreta como realidade. E aí você começa a sentir uma coisa que muita gente sente sem perceber: vergonha. Vergonha de não estar vivendo isso. Vergonha de não ter aquilo. Vergonha de ser menos. E a vergonha é um combustível poderoso. Ela te empurra a consumir para compensar. Você compra para se sentir parte. Os pequenos luxos viram sobrevivência emocional. É tipo: eu não consigo construir um futuro, eu sei, mas eu consigo comprar algo que me acalme. E isso é um grande perigo, porque você troca futuro por dopamina. Ponto número 4. Então, Dani, isso é culpa do sistema? Não e sim. É uma mistura. O sistema empurra, o marketing incentiva, o crédito facilita, as redes sociais amplificam, os salários ficam comprimidos. A moradia fica lá distante. Mas quem passa o cartão é você. E aí entra a maturidade. O caminho adulto é entender o jogo e escolher como jogar. Você pode não conseguir controlar o preço do imóvel, mas você sim pode controlar o estilo de vida que você leva. Você pode não controlar a inflação, mas você sim pode controlar o que você faz com o que sobra.
Isso é autonomia. E autonomia é a palavra que muda tudo. Ponto número 5. O luxo real, o que ninguém posta. Quer saber o que é luxo de verdade para mim? Dormir tranquilo. Não depender de cartão. Ter reserva para qualquer imprevisto. Poder dizer não para um chefe abusivo. Ir embora de um relacionamento tóxico. Poder escolher onde morar. Ter tempo de qualidade para você. E ter opções. Isso é luxo real. Muito melhor que um carrão. E sabe qual é o problema? Esse luxo não é sexy. Não dá foto, não vira story. Então a maioria das pessoas troca o luxo real por luxo de vitrine. E aí você entende por que parecer rico é mais comum do que ser livre. E o último ponto, como sair da pobreza luxuosa sem virar um monge. Agora vamos para o prático. Não é parar de viver, não é virar minimalista fanático, não é comer miojo e se orgulhar disso. É só uma coisa, organizar as prioridades. Regra número 1, base antes da estética. Antes de comprar símbolos, compra base. Base é reserva, seguro, investimento, previsibilidade. Você quer viajar? Beleza, mas tem reserva? Você quer trocar de celular? Beleza, mas tem aportes? Se você sobe padrão, sem base, você vira rico por estética e pobre em patrimônio. Regra número 2, cortar o consumo de validação. Tem compra que não é compra, é um pedido desesperado de aprovação. Por favor, gostem de mim. A pergunta que separa adulto de refém é: eu quero isso? Ou eu quero o que isso comunica de mim? Se for para comunicar, cuidado, porque comunicar custa caro e nunca preenche. Regra 3, parar de financiar estilo de vida. Financiamento de imóvel é uma coisa, mas financiar estilo de vida é autossabotagem. Parcelar celular, TV cara, sofá, viagem, roupa de grife. Isso é você fazendo o seu eu do futuro bancar o presente caro. E o futuro vai te cobrar juros. Regra 4. Criar um piso de dignidade financeira. Você precisa de um piso mínimo, uma reserva de emergência. 6 meses de custo fixo se puder. Aporte mensal consistente, nem que seja pequeno, pelo menos 5, 10% do que você ganha. Zero rotativo. Rotativo é veneno. Vida dentro do orçamento com margem. Quando você tem piso, o mundo não te derruba tão fácil. E você finalmente pode ter pequenos luxos sem culpa. Porque você tem estrutura. Senão você está pagando isso não com dinheiro, com tempo. Você passa 10 anos achando que está vivendo e quando você acorda, percebe que não construiu nada. E aí vem a frase que quero que você guarde. O jogo não está contra você. Ele só foi desenhado para te distrair. Se você entender isso, você sai do modo culpa e entra no modo decisão. Decisão adulta. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo sobre como melhorar nossa relação com o dinheiro. Eu sou Dani Bennett e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!